Olá pessoal, tudo beleza? Então, vamos trabalhar hoje esse tema tão discutido hoje em dia, chamado Red Pill. Bom, galera, eu proponho a nós sairmos um pouco do campo da superficialidade, da discussão binária e aprofundar um pouquinho mais, tentar compreender de verdade o que essas pessoas querem dizer, beleza? Sem preconceito, sem terminologias pejorativas contra outras pessoas, beleza? Vamos lá. Esse termo, em inglês, né, que significa pílula vermelha ou pílula azul, red pill ou blue pill, tá? Esse conceito, galera, nada mais é do que pílula azul, pílula vermelha, significa desperto e não desperto, beleza? Esse conceito, tá, é um conceito contemporâneo, tá? Mas ele não é um conceito que foi criado na contemporaneidade, ou seja, não é um conceito, o conceito red pill, o conceito blue pill, tá? É uma repaginação linguística de um conceito transcendental, muito antigo, beleza? O que eu quero dizer com isso? No início do século XXI, fim do século XX, do século XXI, 1999, 2000, teve um filme chamado Matrix, tá? E esse filme é um filme muito interessante, onde o personagem principal, protagonizado pelo ator chamado Keanu Reeves, não tenho certeza se a pronúncia correta é essa, né? Então, o Neo, o personagem, ele tem que fazer uma escolha entre a pílula azul e a pílula vermelha. E essa pílula azul, né, significa você continuar acreditando na ideia engessada que foi dita para você sobre o mundo, certo? E a pílula vermelha, quando você tomaria ela dentro da retórica do filme, da narrativa do filme, né? Você tomando a pílula vermelha, né? Você vai abandonar a ilusão, né? Você vai entender que o mundo que você vive é uma ilusão, que esses conceitos, esses dogmas, os dogmas espirituais, dogmas religiosos, filosóficos, tudo não passa de uma grande ilusão, né? Então, quando o personagem toma aquilo, ele é desconectado da teórica Matrix, ou seja, do mundo de ilusão, e é despertado para o mundo real. E ele passa a lutar contra todo aquele sistema que ele entende como o mundo, de ilusões, né? Que no caso é a Matrix. Beleza? Bom, esse conceito de desperto e não desperto, né? No mundo que nós vivemos, né? Que é um mundo mais individualista, né? Após o fim da Segunda Guerra Mundial, entrando no mundo polarizado da Guerra Fria, né? Após o fim dessas duas guerras, o mundo se tornou um lugar onde se respeitava mais as liberdades individuais, né? O liberalismo sexual, o liberalismo dos relacionamentos, beleza? Então, todos esses termos que já existiam no passado, né, começaram a ser usados para tratar a dinâmica de outras relações. E a Red Pill nada mais é que um termo antigo, né? É um conceito antigo, né? Que tem uma linguística moderna, tá? Para conceituar a contemporaneidade dos relacionamentos, ou seja, para distinguir, para explicar a dinâmica dos relacionamentos. Beleza? Bom, vamos aprofundar um pouco mais essa ideia, tá? Se você olhar para o passado, tá? 3.000 anos antes de Cristo, tá? A civilização egípcia, tá? Ou a civilização do judaísmo, há 2.000 anos antes de Cristo. Nós estamos falando aqui de 5.000 anos atrás, tá?
Essas sociedades aqui eram sociedades teocráticas, tá? Ou seja, onde o teocentrismo era a espinha dorsal do entendimento humano. Tudo na humanidade passava do entendimento de que Deus era a razão de todas as coisas. Deus era o centro da mente humana. Todas as explicações da humanidade passavam por uma explicação espiritual. Então, esse conceito de desperto e não desperto era usado para explicar a dinâmica do mundo espiritual e o mundo real. Era usado para explicar o conceito de permanente e menos permanente, de ilusão e realidade, né? Então, ou seja, esses grandes sábios dessas civilizações antigas aqui, usavam o mesmo conceito com outras terminologias e usavam, né, para explicar. Por exemplo, no judaísmo, os grandes sábios do judaísmo, Salomão, por exemplo, usavam, olha, o mundo é ilusão, isso é ilusão, dinheiro é ilusão, poder é ilusão, tudo isso é ilusão. O que ele queria dizer naquele cenário ali, né? Que depois de um tempo de vida, você aprende, você ganha maturidade, você vê que o mundo, todas essas coisas do mundo são ilusão, né? Ou seja, a vida humana diante, né, da vida após a morte, né, ela é menos permanente do que a nossa vida biológica, né? Então, ou seja, os budistas, há quase 1000 anos antes de Cristo, também têm esse conceito da pessoa desperta e uma pessoa não desperta. No budismo, uma pessoa que alcançou o nirvana, o que é um Buda? Buda não é uma pessoa, né? Tem uma pessoa que criou o budismo, mas essa pessoa não é o Buda. Buda, né, explicando assim superficialmente, né, é uma pessoa que alcançou um limiar de espiritualidade, né, que despertou, que alcançou o nirvana, né? Então a pessoa que alcançou o nirvana, teoricamente, ela olha para esse mundo que nós vivemos como um mundo de ilusão e que o mundo real mesmo é um mundo espiritual, né? É um mundo espiritual e que esse mundo espiritual, né, ele é mais permanente do que o mundo físico. Então, o conceito de ilusão para eles é um mais permanente e menos permanente. Ou seja, a nossa vida biológica é menos permanente que a nossa vida espiritual, que vai seguir por milhares de anos. E essa vida aqui ela vai ver 30, 40, 100 anos no máximo aí, e você vai morrer, ela vai acabar, mas a outra vida é mais permanente do que essa. Seja você cristão ou muçulmano, judeu ou budista. É isso que eles querem dizer, que a vida após a morte é menos permanente que essa vida. E esse conceito de desperto e desperto também é usado, tá, por esses sábios. Só que nesse momento a sociedade é uma sociedade teocrática, teocêntrica, tá? Então as formas de Estado aqui eram baseadas no entendimento de Deus, tá? Quando nós entramos aqui no século XIX, século XVIII, século XX, então o ser humano está saindo desse mundo mais teocrático e indo para um mundo mais estadista, né? Onde vão saindo ali os impérios, as monarquias, vão entrando as repúblicas, e o ser humano passa a olhar para o Estado como o centro do universo, né? O centro do universo passa a ser o Estado. Então, esses autores aqui do século XX, por exemplo, início do século XX, final do século XIX, como Karl Marx, né? Ele vai usar um conceito de desperto e não desperto para explicar as dinâmicas do indivíduo contra o Estado, né? Então, na cabeça dele, ele fala assim, a pessoa que entendeu o socialismo é uma pessoa desperta. E o cara que vive no consumismo, no capitalismo, é uma pessoa não desperta, né? O cristianismo, né, há 2000 anos atrás, pregado por Jesus Cristo, né, ele tem uma retórica, né, do batismo, onde a pessoa morre para aquela vida e nasce para uma outra vida. Ou seja, a pessoa nasce, cresce, tem uma ideia concebida da vida, então ele transcende a uma nova ideia dentro da própria vida. Mesmo ele vivo,
Ele morre para uma vida que ele tinha e nasce para outra vida. Ou seja, também é um conceito de desperto e não desperto, né? As pessoas, ou seja, os cristãos tratam as pessoas que não são despertas para a vida eterna como ímpios, né? O judaísmo chama eles de outras coisas. Os maçons chamam eles de profano. Os esotéricos também chamam de profano quem não conseguiu transcender a ideia deles. Os outros a mesma coisa. E os Blue Pills, os Red Pills chamam as pessoas que não despertaram para a verdade real dos relacionamentos como Blue Pill. Blue Pill, né, nesse grupo, né, usando esse conceito de entendimento, de desperto e não desperto, atrelado, né, usando esse conceito de desperto e não desperto, para a dinâmica dos relacionamentos. No século XXI, a pessoa desperta é a pessoa que entende como a dinâmica dos relacionamentos funciona. E a pessoa não desperta é aquela pessoa que acredita, mesmo no século XXI, acredita naquela dinâmica de relacionamento que acontecia no passado, né? Que acreditava-se nesse romantismo, que o relacionamento era aquela vida feliz para sempre. Então, o que eles dizem isso hoje, né? Eles usaram só esse termo, ou seja, eles conceituaram através de um mecanismo de linguística moderno, um conceito que já existia para explicar uma dinâmica do relacionamento moderno. Essa dinâmica, ou seja, as pessoas hoje se relacionam diferente. Hoje, as políticas de Estado, a forma do Estado, do governo, né, ela é muito mais direcionada ao individualismo das pessoas, né, às liberdades individuais. Há 100 anos atrás, o ser humano ele era focado no Estado. A única coisa que importava era o Estado, era a república, a pátria, né? Então o ser humano ele era propriedade do Estado. Seja ele escravo ou livre, ele era propriedade do rei ou era propriedade da república, né? O chefe de Estado mandava você ir para a guerra, mandava você construir qualquer coisa, né? Porque você era propriedade dele, né? Nesse momento aqui da humanidade, né? Até o Estado era menos importante do que Deus, né? Então as formas de Estado nesse momento da humanidade era menos importante do que a religião. Ou seja, se você olhar o fim do Império Romano, né, a igreja ela era mais importante do que o próprio imperador, do que o rei, né? Então, esse conceito ele vem sendo, né, descentralizado ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo, a sociedade, os interesses do ser humano vêm sendo descentralizados. Daqui, nesse ponto aqui, né, a única coisa que importava no universo era Deus. Então daqui vem diminuindo. Então passa a ser Deus, aí passa a ser o Estado, aí passa a ser as relações humanas, aí passa a ser os grupos humanos, aí vem sendo descentralizado. Uma república, ou seja, a república clássica tomou o lugar da monarquia imperial, a república moderna tomou o lugar da república clássica, e a democracia representativa tomou o lugar das repúblicas modernas, né? E hoje, né, nós estamos caminhando para um libertarianismo, né, numa sociedade de leis privadas, né? Então, o que está acontecendo hoje? Todos os conceitos que nós conhecemos, conceitos de dogmas morais, dogmas religiosos, dogmas espirituais, dogmas filosóficos, eles estão sendo repaginados linguisticamente para as relações humanas do século XXI. E uma das relações humanas do século XXI é a dinâmica de relacionamentos. Então, a dinâmica de relacionamentos hoje, né, vão ter termos, né, termos que já foram, ou seja, termos modernos que representam conceitos antigos, tá, para explicar as relações do mundo moderno, né? Ou seja, o que
essas pessoas representam, o que elas dizem hoje. Falam, olha, nesse mundo que nós vivemos hoje, as mulheres se comportam assim, e os relacionamentos se comportam dessa maneira. Então não vale mais a pena você fazer isso, porque a resposta vai ser isso, né? Então é só isso que eles tentam explicar. Só que dentro de cada subgrupo, né? Ou seja, o ser humano ele é tribal, né? Se você parar para perceber, você vai ter aquele maluco que gosta do rock, mas ele pertence também ao cristianismo e pertence ao capitalismo. Então, ou seja, ele está inserido em várias tribos diferentes. E cada tribo diferente, né? Você vai ter o mais radical, vai ter o mais conservador, vai ter o mais centrado, né? Então, se você quer ter uma opinião sobre qualquer assunto, você precisa encontrar a pessoa mais centrada ou a pessoa mais qualificada para falar sobre aquele assunto, né? Então, por exemplo, se eu for, né, a maioria dos líderes do narcotráfico no Brasil, que mata, esquarteja a pessoa, a maioria deles são cristãos, né? Mas se eu precisar de uma opinião sobre o cristianismo, eu vou perguntar ao Papa, vou perguntar um líder protestante, né, sobre isso, né, porque é uma pessoa mais qualificada, né? Se eu for perguntar alguma coisa sobre Islã, eu vou perguntar para o Conselho dos Sábios, né? O que Conselho dos Sábios Islâmicos, né? Lá, não vou perguntar para um radical fundamentalista que se explode, pô. Então, para os outros grupos é a mesma coisa, né? Se eu for perguntar alguma coisa sobre o Flamengo, eu não vou perguntar para o cara que é um líder de torcida organizada que mata outro grupo. Eu vou perguntar para o Zico, vou perguntar para o Júnior, né, uma pessoa que viveu, que conhece a história do clube, que tem uma representatividade moral, filosófica, que representa de verdade os ideais daquilo. E não um sem noção que representa uma minoria de um grupo qualquer, né? Isso vale para qualquer coisa, né? Eu não vou... Isso vale para capitalistas, socialistas, comunistas, cristãos e por aí vai, né? Enfim, esse conceito, tá? Ou seja, Red Pill é uma terminologia moderna, tá? De um conceito antigo que é usado para explicar a dinâmica dos relacionamentos no século XXI. Só. Beleza? Agora, dentro desses subgrupos, dentro desse grupo, vão ter outros subgrupos, outras interpretações, né? Vai abrir uma ramificação extensa para cada subgrupo, né? Assim como outros grupos. Vou usar a religião aqui para poder explicar ao longo do tempo, para se tornar mais fácil. Mas se você abrir, né, o Islã vão ter vários grupos islâmicos. Você tem islâmicos sunitas, xiitas, sufis, né? Cristianismo, você tem um cristianismo católico, protestante, né? Espírita, e por aí vai. Os esotéricos vão ter várias linhas do esoterismo, né? Do Egito Antigo, por aí vai. Dentro da doutrina comunista, você vai ter os extremistas, os menos extremistas, e vários subgrupos ali. Entre os libertários, vai ter aqueles que são totalmente libertários, aqueles anarquistas totais, e por aí vai. Todos os grupos vão ter subgrupos, entre eles os mais radicais e menos radicais. Tá? E isso aí é uma coisa que pertence ao mundo, esse radicalismo, né? Ele pertence ao mundo das externalidades, são coisas que não podem ser controladas. A pessoa que se torna um radical no mundo Red Pill, ele se tornaria um radical se ele fosse socialista, comunista, taxista, ou que fosse, entende? O radicalismo é uma coisa intrínseca do comportamento humano, do caráter humano, que pertence à externalidade. São coisas que não podem ser controladas, ou seja, as externalidades pertencem ao mundo das coisas que não se pode controlar. São coisas como o lixo, o trânsito, né? Ou seja, o lixo é consequência, né, de uma atividade humana essencial para a nossa sobrevivência.
né? E as relações humanas também são externalidades, né? Elas são essenciais para a nossa sobrevivência, mas elas produzem coisas ruins também, assim como o lixo. O lixo é consequência do uso do subproduto humano de sobrevivência. O CO2, ele é uma externalidade à nossa sobrevivência, né? As guerras é uma externalidade das relações humanas, né, conflituosas. Não dá para desconectar as externalidades da vida humana, e não tem como você acreditar que o mundo nunca vai existir pessoas radicais em todos os grupos, né, do mesmo jeito que vão existir as mais centradas e há pessoas que vão conseguir estender raciocínios mais complexos e menos complexos, né? Então, galera, eu acredito que eu tenha conseguido explicar para vocês aí de uma maneira aprofundada, sem tangenciar o assunto, né? E sem ficar superficializando, beleza?